السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. فاز المتقون بتقوى. قوله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. Caros irmãos, depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, saudar ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, vos aconselho o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, do jeito como aconselho a mim, no mesmo temor a Allah jalla wa ala. الناس على ثلاث درجات. A sociedade se divide por três partes. A divisão da sociedade tem três divisões na sociedade. O primeiro grupo, ظالم لنفسه. ظالم لنفسه. O injusto a ele mesmo. O injusto por si mesmo. O segundo grupo, muqtasidun, moderador. Aliás, desculpa, o moderado, queria dizer. Terceiro grupo, sabiqun bil khairat. O competidor pelo bem. As-sabiqu bil khairat, o competidor pelo bem. Primeiro grupo, o injusto por si mesmo. O segundo grupo, muqtasidun, o moderado. Terceiro grupo, sabiqu bil khairat, é o competidor pelo bem. فظالم لنفسه, o injusto a si mesmo. هو العاصي, é o desobediente. بترك مأمور أو فعل محظور, aquele que deixou aquilo que foi ordenado. Aquele que deixou o que foi ordenado no Sharia. Ou praticou o proibido no Sharia. Como assim? Encontramos no Sharia al-hukmu, a sentença. O que é hukmu? Em questões da jurisprudência, questões jurídicas. وخطاب الشارع, o hukmu, o decreto, sentença. وخطاب الشارع, وخطاب الله. Decreto é o discurso, é o falar do decretor, é a fala do decretor, é Allah e depois o seu mensageiro. خطاب الشارع é o discurso do decretor. المتعلق بأفعال المكلفين, em que esse discurso do decretor, muta'allaq, não é muta'alliq, muta'allaq, em que esse decreto está interligado bi af'al al-mukallafina,
através das práticas dos púberes, aqueles que atingiram a puberdade, os que foram obrigados a praticar aquilo que é o Sharia de Allah, é chamado mukallaf. Bil-iqtida'i, ou esse khitab, esse discurso, pode consistir no iqtida'u. O que é iqtida'u? Procuração. Procuração. Ao takhir, ou então liberdade de escolha. Ao wad'i, ou colocação. Aqui encontramos ahkamu taklifia, os decretos dos púberes. Quando diz bil-iqtida'i, ou procuração, existe aqui al-lazim, existe algo chamado al-lazim, obrigação. Existe algo chamado at-tahrim, proibição. Aqui quando diz iqtida'u, procuração, quer dizer talabu. O talabu é procuração. E tem duas vertentes. Talabu shay'in jazimin, a procuração de algo determinativo, obrigatório, que é wajibo. Talabu shay'in ghayru jazimin, a procuração de algo não obrigatório, que é mubaha, mandubun, sunnah. Depois tem talabu tarku shay'in jazimin, tem a procuração de deixar algo determinativa, obrigatoriamente deixar. É muharramun, algo proibido. Tahriman albatta, uma proibição diretiva. Chama-se an-nahyu li-tahrimi. Chama-se a proibição determinativa. Depois tem talabu tark al-fi'l ghayra jazimin. Tem a proibição de deixar a prática não determinativa, que é karaha. O que é karaha? Makruhun, desdenhoso. Estamos juntos, irmãos? Disse ma'murun, aquele que deixou de praticar algo obrigatório. Esta obrigação pode ser obrigação determinativa ou não determinativa. Ou fi'lin mahdhurin, ou deixou de praticar, ou praticou algo proibido no Sharia, que é an-nahyu, uma proibição, ou muharramun, uma proibição determinativa ou não determinativa. Que é al-zalimu li nafsihi wal-muqtasidu al-muaddi al-wajibat wa-tark al-muharramat. Al-muqtasidu, o moderado no Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, é aquele que pratica, o executor. Al-muaddi, disse al-muaddi é ismul fa'ili, é o nome do praticante, do sujeito. O praticante, o executor, al-wajibat, das obrigatoriedades. Quem é esse? Al-muqtasidu, moderado, é o executor das obrigatoriedades, wa tarikil muharramat, o deixante das proibições. Aquele que deixou as proibições, praticou as obrigatoriedades e deixou as proibições, é chamado al-muqtasidu. Wa-sabiqu bil khairat, al-muqtaribu bima yaqdiru alayhi min fi'li wajibin. As-sabiqu bil khairat é al-muqtaribu, o aproximante, o aproximador, aproxima-se a Allah subhanahu wa ta'ala, bima yaqdiru alayhi min fi'li wajib, no que lhe é possível, no que está no seu poder, na sua aptidão mental, espiritual, física, de praticar aquilo que é obrigatório.
wa mustahabbi, e praticar aquilo que é recomendável mediante a sunna, wa tariki lil muharrami, e ele é o deixador da proibição, ele é o deixante das proibições, wal makruhi, e ele também deixa assuntos desdenhosos. Este é chamado as-sabiqu bil khairati, que é al-muqtaribu. O Sheikh diz, qual é o Sheikh esse? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alayhi. Ele diz, aqui, quando nós falamos aquele que praticou, aquele desobediente, o desobediente al-muaddi, aquele desobediente que praticou o que foi, que deixou de praticar aquilo que foi proibido, aquilo que foi ordenado, deixou de praticar aquilo que foi ordenado, esse é aaswi, desobediente. Ou então praticou aquilo que foi proibido. Quando falamos de que aquele que praticou o que foi proibido, estamos a falar, pode ser um desobediente normal ou crítico. Desobediente crítico é aquele que inovou no dini. Desobediente crítico é aquele que inovou no dini, fez bid'ah. لأن البدع محظورة, porque o bid'ah é haram. Repare o contexto do hadith que fala sobre a bid'ah. Disse: فَإِنَّ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمْ, de certo quem viver dentre vocês, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, viverá muita divergência no povo do profeta Muhammad SAW, ummatu da'wa, aliás, ummatu li-ijaba, o povo que aceitou o da'wa, não ummatu da'wa, o povo que já aceitou o Islamo, terão uma divergência de 73 grupos, no outro hadith. Aqui fala esse hadith fala de divergência, viverá muita divergência. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, apegai-vos com o meu sunnah. São obrigatórios vocês pegarem com o meu sunnah para saírem de onde? Da divergência. Depois disso como? E o sunnah dos meus sucessores, bem guiados. A'addu alayha bin nawajid. Agarrais esse sunnah, pegais esse sunnah com os vossos dentes. Os vossos dentes maxilares, das vossas bocas, os vossos dentes. Aqui kinaya é uma figura estilística. Disse como? Wa iyyakum, e cuidado convosco, assuntos inventados, muhdathatil umuri. Muhdathat não disse muhdithati, disse muhdathati. E quando falamos alaykum, chama-se ismu fi'l al-amr, é um nome imperativo, não é verbo imperativo, nome imperativo. E aqui tufidu al-iltizam, e aqui interioriza, a vantagem é de que é uma obrigatoriedade. Alaykum é uma obrigação. Depois disse wa iyyakum, quando falou de bid'ah, disse wa iyyakum, cuidado convosco, acautelai-vos, afastai-vos dos assuntos inventados. Muhdathati, não disse muhdithati. O termo muhdathati no hadith significa ismul mafu'uli, nome predicativo. Se fosse muhdithati, seria nome do sujeito, do praticante. Disse muhdathati, cuidado convosco, afastai-vos, acautelai-vos. Vocês deverão ficar distante dos assuntos inventados. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, porque tudo, فَإِنَّ كُلَّ, na verdade tudo o que são invenções é inovação. Repare, disse kullu. A palavra kullu tem a ver com al-fadl al-umumi. Al-fadl al-umumi, nos fundamentos jurídicos, usul al-fiqh, al-fadl significa expressões genéricos. As expressões genéricas, elas generalizam tudo aquilo que é bid'ah. Tudo aquilo que é bid'ah. Aonde?
Parece que pode haver um equívoco. Kulla bid'atin fi din. O significado é esse. E depois há uma outra coisa, atenção, há uma outra coisa. Aqui tem algo chamado ijazo. O que é ijazo? Resumo de palavras. Resumo de palavras. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي الدِّينِ بِدْعَةٍ. O significado é esse. Na verdade, todas as invenções no din, na religião de Allah, é inovação. Ou essa inovação na crença, ou inovação na prática, ou inovação no da'wa, propagação do din. Bastar esse tipo de ibada não ser executado mediante como o Rasul fez, como os Sahabas fizeram, Tabi'ina fizeram, fica bid'ah. فصورته قد يكون صورة العبادة موجودة لكن هيئته يخالف الشرع. Pode ser que a imagem do ibada existiu nos tempos remotos, mas o molde do ibada, a maneira do ibada é que foi inovada, é que foi inventada. وقد يكون هذا البدعة الإضافية. Pode ser esse bid'a interligado com a origem do ibada, interligou-se uma coisa, ou diminuiu-se ou aumentou-se. Tudo isso está no grupo de mahduro, da proibição. O praticante de rema vai responder caro. Este tipo de aswi é mubtadi'u ou bid'a mukaffara, ou fez uma inovação de descrença, ou bid'a mufassaqa, ou inovação de transgressão. E bid'a de descrença é descrença, é kafir. Bid'a de transgressão ainda faz pecado grande. Mas se ele entrou na área de ibada, de inovar o din, é mais grave. E nós temos muitos que inovam o din de Allah subhanahu wa ta'ala no ibada. No salat inovam, no adhan inovam, no zakat inovam, no hajj inovam, no da'wa inovam no da'wa. Eles inovam no da'wa. Nós temos qaida no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala informa o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com esse qaida. Diga que hadihi sabili, diga que este caminho é meu. Ad'u ila Allah ala basira. Eu chamo para Allah com sabedoria, chamo para Allah com sapiência, chamo para Allah com conhecimento. Ala basira. Diga que este caminho é meu, ó Muhammad. Eu chamo esperando o pagamento de Allah, não de mais ninguém. Ala basira, mas com conhecimento, com sabedoria e com sapiência. Ana, trabalho este é meu, é o Muhammad, wa man ittaba'ani, e quem me segue. E aparece hoje pessoas fazem um tipo de da'wa que o Rasul não fez, que os Sahabas não fizeram, os Tabi'ina não fizeram, Tabi'ina não fizeram. Essa ibada de bid'a, é de inovação, é uma ibada muhdatha, é uma adoração inventada. O nome de ibada existiu, o nome de da'wa existiu, mas esse da'wa não é como o da'wa do Rasul, nem dos Sahabas, nem dos Tabi'inas, nem dos Tabi'ina. É onde está o problema. É aí onde está o problema. O problema reside aí. Inventar ibada em prol de alguns motivos do dunya, em prol de aquisição de alguns motivos, de alguns propósitos do dunya, mas trazendo o nome de din, ibada para o din, da'wa para o din de Allah. Existe um da'wa que o profeta fez, que os sahabas fizeram, que os tabi'inas fizeram, tabi'ina fizeram, não este que eu estou a fazer. Não. Disse: وإن كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب
tuhma anhu, mesmo que cada um desses, os moderados, o moderado, tanto como o competidor para o bem, ele pode ter pecados, em que esses pecados podem ser pecados removíveis, Imma bitaubatihi ou bitauba. Esses pecados podem ser removíveis através de tauba, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imma bihasanatin mahiyah, ou esses pecados podem ser removíveis através das boas ações que o homem pratica, que esse muqtasido ou sabiq al-muqtarib pratica boas ações que sejam motivos de remover os seus pecados. Há pecados que são removíveis através de boas ações. Disse: wa imma bimasaibi mukaffara, ou então esses pecados podem ser removíveis através de quem? Através de resgate, sendo resgatados os seus pecados através de quê? Através de calamidades que você foi assolado, uma grande doença, um acidente que aconteceu, al-masaib, e os seus pecados são removíveis através daquela calamidade, aquele exame de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse: wa imma bi ghayri dhalika, ou então muito mais fora disso. Wa kullu min as-sinfayn al-muqtasidina was-sabiqina min awliya'i Allah alladhina dhakarahum Allah fi kitabihi bi qawlihi. Dentre esses dois grupos, os muqtasidina e os as-sabiqina, todos esses, quer dizer, os moderados, tanto como os competidores para o bem, todos esses são aliados, amigos de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse: são esses que Allah jalla wa ala lhes menciona no Coran, quando Allah diz: ala, saibam, inna awliya Allah, de certo os aliados de Allah, amigos de Allah, la khawfun alayhim, eles não têm medo sobre eles, não têm medo, walahum yahzanuna, e nem eles sentem algum pesadelo, algum sentimento, algum problema. Alladhina amanu, quem são esses awliyaullah? Allah traduz à frente. Quem são esses awliyaullah? Alladhina amanu, são aqueles que acreditaram em Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yattaquna, e eles sempre temeram Allah subhanahu wa ta'ala. E eles sempre temeram a Allah subhanahu wa ta'ala. São chamados awliyaullah jalla wa ala. O Sheikh diz: wa yanqasimu ila amin wa khasin. Os amigos de Allah, os aliados de Allah se dividem por duas partes: específicos e gerais. Os amigos de Allah têm duas vertentes: tem amigos de Allah específicos, amigos de Allah gerais. Diz: os amigos de Allah gerais, wahumul muqtasiduna, são os moderados. Os amigos de Allah específicos, humus sabiquna, são aqueles competidores para o bem, que competem as boas ações para o bem, são os específicos. Wa in kana sabiquna hum a'la darajati kal anbiya'i was-siddiqina, mesmo que os competidores para o bem, eles estão num grau mais alto, dentre os graus altos, eles estão nos graus mais altos, como por exemplo, os profetas, tanto como os verazes, verdadeiros. Diz: وَقَدْ ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري. Na verdade, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou esses dois grupos no hadith cujo narrou al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alaihi. Hadith trazido, conservado no Imam al-Bukhari, trazido o hadith com Abu Huraira radhiyallahu anhu, quando diz, ele diz, a Nabi sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, annahu qala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, يقول الله, Allah subhanahu wa ta'ala diz,
Esse é um hadith al-Qudusi. A sua palavra diz: Man aada li waliyan. A pessoa que guerrear, a pessoa que se inimizar, declarar guerra contra o meu aliado, contra o meu amigo, faqad barazani bil muharabah. Esta pessoa aclarou para mim a guerra. Esta pessoa aclarou para mim a guerra. Amigos de Allah subhanahu wa ta'ala, quem quer guerrear, são defendidos com Allah subhanahu wa ta'ala. Amigos de Allah jalla wa ala, quem quer inimizar com eles e guerrear com eles, esses estão na proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي. E o que o meu servo aproximar-se de mim, de algo, بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا فَرَضْتُ عَلَيْهِ, no exemplo da execução, no cumprimento daquilo que eu tornei-lhe obrigatório para ele, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي. E ainda continua o servo, aqui é gerúndio, é uma conjugação perifrástica. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي. E ainda continua o servo, meu servo continua, يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, aproximando-se de mim com assuntos facultativos. Assuntos facultativos. حَتَّى أُحِبَّهُ, até que eu lhe ame, até que eu lhe goste. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, quando eu lhe amar, quando eu amar ao meu servo, que é o meu aliado, meu amigo, كُنْتُ سَمْعَهُ, tornarei na sua audição, na qual ele ouve com ele. وَبَصَرَهُ, tornarei na sua visão, na qual ele se enxerga com ele. وَيَدَهُ, tornarei nas suas mãos, na qual ele apalpa os assuntos, o tacto dos assuntos. Disse: وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهِ, e tornarei nos seus pés, na qual ele anda com os seus pés. Disse: فَبِي يَسْمَعُ, por via de mim ele ouve. وَبِي يُبْصِرُ, por via de mim ele vê, enxerga. وَبِي يَبْتِشُ, por via de mim ele pega o que quer pegar. وَبِي يَمْشِي, e por via de mim ele anda. Por via de mim, por causa de mim ele anda. Significa tudo faz para Allah subhanahu wa ta'ala. Audição, visão, que é enxergar, o tacto, que é pegar, e o andar, tudo faz para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é aliado de Allah, este é amigo de Allah, ou seja, ele, muqtasidu ou sabiq. Diz: وَلَئِنْ سَأَلَنِي, quando este meu servo me pedir, لَأُعْتِيَنَّهُ, eu vou lhe dar, porque é meu amigo, é meu aliado. وَلَئِنْ سَأَلَنِي, quando ele me pedir, لَأُعْتِيَنَّهُ, de certo eu lhe darei o que ele está pedindo. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي, quando ele me pedir refúgio, لَأُعِيذَنَّ, eu vou lhe refugiar, darei o refúgio. Diz: وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ, e eu não duvido de nada, porque eu sou o feitor, praticante do assunto. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ, e eu não duvido de nada, não tenho dúvida de nada daquilo que eu fiz, porque eu sou praticante da ação, sou o mentor da ação, eu Allah. أَنَا فَاعِلُهُ. Diz: تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. Disse: só que consiste a minha dúvida, o meu receio, dúvida, عن قبض نفس عبد المؤمن, em pegar, em resgatar a alma, aqui nafs é alma, não é instinto, em resgatar a alma do meu servo crente, يكره الموت, este meu servo crente desdenha a morte, desgosta da morte. وأكره مساءته, e eu temo o seu desgosto,
e eu temo aquilo que lhe insatisfaz. A única coisa que Allah subhanahu wa ta'ala tem como taraddudu, tem como dúvida, Allah não duvida. Aqui está a usar uma retórica, uma questão, é um figurado, em que Allah subhanahu wa ta'ala não tem dúvida, mas se ele só tem um receio quando resgata a alma do seu servo crente, que é o seu aliado. Ele sente o receio quando lhe tira aquele servo crente do dunya, porque é amigo dele, porque é aliado dele. Não. Disse, وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. E isso é obrigatório que isso aconteça. Quando chegar o dia da morte, é porque chegou o dia da morte, não tem como. Disse o Sheikh, وَأَمَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ. Só que aquele que se injustiçou a si mesmo, min ahl al-iman, dentre os dotados da fé, ظَالِمُ لِنَفْسِهِ, aquele que se injustiçou a si mesmo, dentre os dotados da fé, ahl al-iman, فَمَعَهُ مِنْ وِلَايَةِ اللَّهِ, está junto dele aliança com Allah. Aliança com Allah. Biqadri imanihi. Em conformidade, de acordo o tamanho da fé dele. O desobediente a Allah, em algum momento fica amigo de Allah. O desobediente a Allah, segundo o Sheikh aqui, o desobediente a Allah, em algum momento fica amigo de Allah. Qual é o desobediente esse? Não aquele que faz bid'a, aumentar algo no din ou diminuir, mas sim um desobediente normal. Em algum momento fica amigo de Allah, em conformidade com através da quantidade da fé dele, quantidade, o tamanho da fé dele. Disse, وَتَقْوَاهُ, e o seu temor. كَمَا مَعَهُ مِنْ ضِدِّ ذَلِكَ بِقَدْرِ فُجُورِهِ. Do mesmo modo como fica junto dele no inverso disso. Qual é o inverso disso? No inverso de iman é, no inverso de iman ou de boa prática é uma má prática. E também fica um pouco distante de Allah, em conformidade com a quantidade dos seus pecados. Bifujurihi, as suas insolências. Diz, e de shakhsul wahid. Aqui estamos a trazer a aclaração dos que chamam alguns que não são Ahlus Sunnah wal Jama'ah por estarem mergulhados no pecado. O Islã não diz isso aí. O Ahlus Sunnah wal Jama'ah pode ser al-muqtasidu. Ahlus Sunnah wal Jama'ah pode ser as-sabiqu bil khairat. Ahlus Sunnah wal Jama'ah pode ser zalimu li nafsihi. Segundo como diz o Sheikh, de acordo com a Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, de acordo com o hadith. Diz, e de shakhsul wahid, num indivíduo, num único indivíduo, de certo, قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب. Pode unificar nele, no único indivíduo pode se unificar nele, juntar-se nele as boas práticas, em que essas boas práticas priorizam a recompensa. Diz, as-sayyi'atu al-muqtadiyatu lil-iqab. Pode se juntar também nessa mesma pessoa as malidades que priorizam o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. No mesma pessoa. Mesma pessoa. Diz, hatta yumkina an yuthaba, até que torne possível em ser recompensado pelas boas práticas dele, wa yu'aqaba, e em ser castigado pelas más práticas dele. Na mesma pessoa. Diz, وهذا
قول جميع أصحاب رسول الله. E esta é a palavra de todo o conjunto, de todo o cúmulo do grupo dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tem essa fé, tem essa aqida. E você, qual é o seu aqida? Seu aqida qual é? Quanto aquele que é zalimu li nafsihi, al-aaswi, qual é o seu aqida quanto a isso? E qual é o seu manhaj? Sua metodologia? Diz: wa a'immatul al-islami, tanto como o grupo dos imamos do Islam, wa ahlu sunnati wal jama'a, tanto como o grupo dos ahlu sunnati wal jama'a. E você, seu hukumu, trouxe aonde? Que aquele que fez o pecado maior não é ahlu sunna, é o quê? É perfeito, é o quê? Não. Disse: alladhina yaquluna, aqueles que dizem, innahu, quer dizer, al-sunnah wal-jama'a, eles dizem, innahu la yukhalladu fi an-nari man fi qalbihi mithqalu dhurrati min imani. Na verdade, não é eternizado, não vive eternamente no fogo do inferno quem? Man fi qalbihi, quem tiver no seu coração mithqalu, um pedaço, um tamanho, dhurra, de uma semente, min imani, da fé, não viverá eternamente no fogo do inferno. E o hadith está claro, está no Muslim. Quando os homens do Jannah entrarem no Jannah, do Jahannam entrarem no Jahannam, Allah vai dizer para os anjos: resgatai os que estão no Jahannam, os que tiverem um átomo de fé nos seus corações, e sairão do Jahannam para onde? Para um rio chamado Hayat, um rio chamado vida, para a recomposição humana, a composição dos seus corpos, para daí entrarem no Jannah. Está patente. Foram quem? Murtakibul kabira, foram homens de pecados maiores. Caros irmãos, sendo assim, encontramos de que a sociedade se divide por três partes: al-zalimu li nafsihi, al-muqtasidu, as-sabiqu bil khairat. Por isso, este é o aqidatu, é a crença ahlu sunnati wal jama'a. Não. Alguma questão, irmãos? Eu não sei onde está a alma. Não sei, não tenho conhecimento sobre a alma. Não tenho conhecimento qual é a localização da alma. Mas sim, quando a alma estiver a chegar no farange. Aqui só tem a informação de quando a alma estiver a chegar no farange. Farange é aqui. Mas qual é a localização da alma? Não sei. فإذا بلغت الحلقوم, الحلقوم é aqui, no farange. Significa sinal do quê? Da morte. Já está aí o malakul maut. Mas quanto à localização da alma, não sei. Não. Não da forma halal. Exato. Essa é a segunda questão. Exato. A primeira questão, no Sharia nunca tivemos chamamentos de pai que não é pai, de mãe que não é mãe. Isso no Sharia. O Surah Al-Ahzab está claro. Já está? Depois, a segunda questão, o tratamento que tens que tratar, quem se juntou com sua mãe de uma maneira haram, com a sua irmã de uma maneira haram, é tratar com desdenho, com estranho. Tratar com estranho, não para guerrear, mas sim para elucidar. Aí você não é para você guerrear, é para você elucidar de que esta prática é negativa. Use a melhor via do Sharia.
Não pode você rir com ele de uma maneira satisfatória, mas sim com uma limitação, para compreender de que estás contra com ele. Mas não pode lhe guerrear. Sim. Pecados maiores ou pecados menores. Aliás, através de calamidade são pecados maiores, não pecados menores. Os pecados menores podem ser removíveis de uma maneira normal, mas maiores não. Tem que ter motivo de remoção. Ou pelo tauba, ou então pelas calamidades. Calamidades, pecados maiores, não são menores. Quanto ao adhan, pode-se aumentar algo. Por exemplo, há pessoas que dizem, depois do adhan, inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Depois do adhan, é bid'ah. É um bid'ah. Quanto ao salat, tem pessoas que levantam as suas mãos depois do salat. Levantam mãos. Isso é contra a sunnah. O profeta Muhammad não fez isso aí. Salat obrigatório, logo salam, logo levantar mão. Salat obrigatório. Isso não existiu. E mais alguns adhkares depois do salat com uma voz audível, com uma regra de cânticos depois do salam, todos sentados aí. É bid'ah. Quanto ao da'wa, a maneira de fazer da'wa, o profeta Muhammad fez, os sahabas fizeram. Os tabi'ina fizeram. Tabi'ina fizeram. Então, esses todos são muçulmanos, não são kafirs, nem são judeus, são muçulmanos. Estão no grupo de 73 grupos, e esses 73 grupos. E cada grupo, se você ver um grupo a fazer um tipo de ibada que está fora da sunnah, repara que tipo de ibada é aquele. Se você ver aquele ibada que é de bid'ah, repara que tipo de bid'ah. Ou é bid'ah na crença, ou bid'ah na prática, no manhaj. Se ver que é bid'ah na crença, saber que já são kafirs. Se ver que é bid'ah na metodologia, na prática, não são kafirs. São ahl sunnah na crença, ahl bid'ah na prática. Estamos juntos? Vou dar um exemplo. Ahl tabligh, homem de tabligh, a aqida deles é de asha'ira. É a aqida de ash'ariya. O aqida de ash'ariya, no primeiro tempo de Abu Musa al-Ash'ari, aliás, Abu Hassan al-Ash'ari. Os Ahl Tabligh levam a aqida do Abu Hassan al-Ash'ari no primeiro tempo dele, não no segundo tempo. Está vendo o que é isso? Dentro dos Ahl Tabligh tem kafirs, dentro dos Ahl Tabligh tem Ahl Bid'ah na prática, não na crença. Dentro do Ahl Tabligh tem Ahl Tabligh que estudaram em Medina, que nós conhecemos. São Ahl Sunnah na crença, mas Ahl Bid'ah aonde? Na prática. Você não vai dizer, você é Ahl Bid'ah, você é Ahl Bid'ah aonde? Na crença ou na prática? Você tem que decidir isso, tem que deparar isso aí. Tem que ser justo, o Islã é justiça. Existem pessoas que fazem tabligh e jamaat. Andar ali, fazer da'wah 3 dias, 5 dias, não sei ali. Dentre esses tem kafirs, mas tem confio tudo, barba tudo, mas são kafirs. Dentre esses tem os muçulmanos, Ahl Sunnah wal Jamaat, dentre esses mesmo. Mas como a política deles é única, como a política de coisa, a política do manhaj de Ahl Tabligh é como o manhaj de Ikhwan al-Muslimin. Não podem corrigir a sua organização. As coisas erradas não podem corrigir, devem se unir. Essa aqida é batil, essa manhaj é batil. É negativa. Os certos, os errados todos ali aglutinados, ninguém pode corrigir o outro. Está onde diz aí? Onde é que está al-firaq, bain al-haqq wal-batil? Onde é que está o discernimento entre a verdade e a falsidade? Está onde? Não tem. Não há nada aí. Mas não pode chamar aquele que não é Ahl Bid'ah no kufru, da descrença, chamar de kafir, porque está fazendo tabligh. Não, tem que primeiro controlar primeiro. Ahl Tabligh, por exemplo. Depois tem outros. Existem outros, mais outros grupos
por exemplo, grupos de que andam, por exemplo, aqueles que discutem com Bíblia, os que discutem por via de Bíblia. São muitos. Tanzânia tem, Moçambique tem, discutem com Bíblia. Chamam cristãos para discutir com eles. Aquele tipo de da'wa chega a ser bidá. Mesmo ser um versado em matérias de Bíblia, enquanto não for álimo, não for teólogo, não tem como. Mesmo ser um versado em questões bíblicas, enquanto é muçulmano, é versado na Bíblia, é muçulmano, versado na Bíblia, mas não é teólogo, não é álimo, não tem nada de da'wa aí. Aí não há da'wa. Já transformou o da'wa do Rasul para a maneira dele. Estamos juntos, não sei? Estamos juntos aí, não sei, irmãos? Transformou a imagem do da'wa do profeta Muhammad com os sahabas para a maneira dele. Por quê? Porque os álимos da Sunna se dividem por duas partes. Primeira parte, proíbem usar a Bíblia. Proíbem usar a Bíblia. Estou a falar agora, estamos agora na gravação, para os que podem fazer investigação, irem ler Fadl Islam. O Fadl Islam, mas a tradução do Fadl Islam do Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, há de encontrar isso. Os álимos se dividem por duas partes, álимos da Sunna. Tem os que proíbem usar a Bíblia, como o profeta proibiu usar a Bíblia, Umar bin al-Khattab, proibiu usar a Bíblia. Tem álимos que proíbem usar a Bíblia, de que a Bíblia nós não precisamos, porque tudo, as informações anteriores de outras Bíblias anteriores, estão aonde? Estão no Coran. Nós não precisamos de Bíblia. O segundo grupo de álимos permite usar a Bíblia quando for um conhecedor do Din. Atenção, permitem usar a Bíblia quando for um álimo, um versado da Sunna, não é qualquer não. Um álimo versado da Sunna e conhece a Bíblia, pode trazer evidências com a Bíblia para refutar a um cristão, porque esse é álimo teólogo da Sunna. Agora, a minha questão é a seguinte: nas discussões bíblicas que nós temos visto, tem álimos teólogos versados da Sunna a discutir com a Bíblia? Não. Muitas das vezes são pessoas álimas de Bíblia, álimos de Bíblia, não são álimos do Coran, álimos da Sunna, não são. Não significa que aquele que conhece a Bíblia, não significa que não é Ahl Sunna, pode ser Ahl Sunna, mas não é álimo. Não é álimo para discutir com a Bíblia. Ele não é álimo. Torna-lhe haram discutir com a Bíblia, porque ele não é álimo. Se for na segunda vertente, daqueles que defendem que pode falar com a Bíblia, quando for álimo. A questão é enorme. A questão é enorme. Então, o melhor é a abstinência. O que temos hoje é discutir por via de Bíblia com propósitos do próprio dunya. Esses que foram permitidos, os álimos que podem discutir com a Bíblia, porque conhece a Bíblia, é um versado de Sunna, conhece a Bíblia, não são discussões em campos, discussões consecutivas, discussões como se fosse desporto. Não. É com uma necessidade imperiosa. Em tempos determinados. Não é assim, qualquer maneira. Não. É por isso é uma questão de equívoco. Aí há um dakhano, há um equívoco. E a Sunna diz que vale a pena abster-se. Nós temos Coran que nos basta. Não. Fazer adhan é uma ibada, é uma adoração. Só que há adorações que não precisam de wudu. Fazer adhan é ibada, é adoração. Mas há adorações que não precisam de wudu. Vou dar um exemplo. Dar sadaqa, não precisa de wudu. Dar zakat, não precisa de wudu. Então, fazer adhan é uma adoração. Vai depender do momento em que o muadhin quer fazer adhan, se está prestes ao solat ou não. Se está prestes ao solat, tem que fazer um wudu para depois entrar no solat. Se não está prestes ao solat, faz adhan, depois há um sítio onde ele vai. Ele faz adhan, não fez o wudu, vai onde vai. Porque ainda falta mais para o solat. Quando ele faz o wudu, entra na mesquita.
Agora, fazer adhan sentado, parece que só pode ser um diminuído físico ou um doente. Porque dizer de que não, porque o adhan pode-se fazer mesmo sentado, pode-se fazer. Eu penso que nós não temos esse ensinamento. Esse ensinamento não temos. A sunna da adhan é ficar de pé, fazer adhan de pé. Agora sentado, penso que não. Não temos essa evidência, não temos. Aquela caravana em Saída. Qual é a caravana? Em Saída, uma caravana que passou nos anos 2000, Sim. 2003, Sim, em Saída, sim. um menino era conduzido no espírito. Sim. Por que era mesmo? Não difere, aquela caravana não difere com a caravana que hoje também existe. De falar de Bíblia, não difere. Não digo de que não era um Ahl Sunnah, mas também digo de que o tipo de dawa não era de Sunnah. Não digo de que não era um Ahl Sunnah. Estamos juntos, não sei. Mas o dawa que faziam não era de Sunnah. É como hoje, temos também pessoas que fazem dawa de Bíblia também. Não digo que eles não são Ahl Sunnah, mas o dawa deles não é de Sunnah. Aqui são coisas diferentes aqui. São coisas diferentes. Não digo que eles não são Ahl Sunnah, porque nunca convivi com eles. Até que eu convivo com eles para compreender que são Ahl Sunnah ou não são. Mas o dawa deles não é de Sunnah, porque sempre eu assisto, eu consigo ver. Não é de Sunnah, o dawa não é de Sunnah. Estamos juntos, não sei. Não. O Salat foi falado sobre o seu tempo prescrito, não hora. O Salat tornou obrigatório para os muçulmanos no seu tempo prescrito, não hora prescrita. Por exemplo, estamos a falar de 12h30. Essa é a hora que está dentro do tempo. O Dhuhr começa das 11h40, 11h30, 11h40 até 14h30 ou 15 horas. Esse é Dhuhr. É o tempo, não hora. E quando deixa 5, 10 minutos para esperar o imamo, essa é a mordomia do imamo. É o que lhe confere como líder. Já não é tempo, é hora. O Corão disse tempo, não disse hora prescrita, disse tempo prescrito, não hora. Estamos juntos? Inshallah. Vamos parar por aqui, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos encaminhe, nos guie para a verdade, nos guie para o haqq, nos guie para a compreensão da sunnah. Passamos 2 rakats, pedir a Allah caminho firme. Caminho firme é a sunnah. Wabillahi tawfiq. Wallahu a'lam.